Boa noite, meu irmão e minha irmã. Estamos com esse programa Somos Igreja e tratamos de assuntos da nossa igreja. Tratamos de assuntos que fazem parte da nossa vida de seres humanos, das nossas alegrias e das nossas tristezas. Por isso eu peço licença para entrar na sua casa agora. Também peço para que você convide seus familiares, porque hoje nós vamos tratar de um assunto que muitos no mundo hoje sofrem angústia por isso. Vamos tratar da depressão e como a espiritualidade pode ajudar nesse mal que é chamado de mal do século, da doença do século. Meus irmãos e minhas irmãs, como o próprio nome diz, depressão é quando a pessoa entra num estado de decadência, quando decai no seu ânimo, nas suas questões físicas e também espirituais. Na interpretação da maioria das pessoas, a depressão é apenas uma tristeza, que pode ser mal interpretada apenas como uma tristeza forte ou uma tristeza intensa. Só que depressão é muito mais do que uma tristeza. É uma doença complexa, provada por todos os profissionais da saúde e que oferece vários tipos de tratamento. E muitos daqueles que sofrem depressão, além de sofrerem com a doença, sofrem por falta de acolhimento. Sofrem em silêncio. Quem tem depressão sabe do que eu estou falando. Muitos têm uma doença, por exemplo, como o câncer, que é algo também terrível, que acomete várias outras pessoas, mas que os próprios familiares, amigos, estão lá, dão o seu apoio, oferecem intenções nas missas, rezam por aquelas pessoas. Mas aqueles que têm depressão, às vezes são mal interpretados mesmo pelas pessoas da própria família, como pessoas que não querem nada com nada, que estão com preguiça, que estão fazendo o corpo mole. Mas depressão não é isso. Depressão é algo sério, que deve ser buscado sim tratamento. Tratamento e também acolhida de todos. Nós temos nas doenças mais comuns a empatia, então, de amigos e parentes. Mas a depressão para alguns, na maioria das vezes, falta compreensão, falta auxílio, falta estar presente, falta entender aquela pessoa e saber que a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir não está bem. Por isso, nós precisamos, primeiramente, ao conviver com uma pessoa que sofre deste mal, que nós possamos saber compreendê-la, entendê-la, e não podemos criar falsas expectativas. Podemos entender que ela não está possível de nos oferecer muita coisa. Muito pelo contrário, ela está carente, ela precisa de cuidado, precisa de atenção, precisa de dedicação e também da nossa oração. A doença da depressão nunca pode ser entendida como foi entendida há um tempo atrás, como uma doença mental. Não, a depressão não é uma doença mental. A depressão é uma doença que, assim como o câncer, ela atinge todo o sistema nervoso da pessoa. Também não pode ser resumida apenas a um desequilíbrio hormonal ou químico do cérebro. É muito mais que isso. É uma doença complexa, que exige então a nossa investigação, a nossa compreensão, a nossa oração. Em 2003, o santo São João Paulo II vai dizer que a depressão é frequentemente acompanhada de uma crise existencial e espiritual que leva à incapacidade de enxergar o sentido da vida. Por isso, a depressão, ela alcança a nossa vida e vai trazendo a pessoa para baixo. Se não houver pessoas que ajudem essa pessoa,
como um profissional da saúde, ou nós que somos religiosos, católicos, a presença dos sacramentos, nós, infelizmente, vamos demorar um pouco mais para alcançar a cura. Com certeza, a depressão tem cura. Não significa que o seu tratamento seja fácil, mas é preferível que nós ajudemos as pessoas para que elas saiam da depressão, recuperem o sentido da vida, recuperem nova forma de enxergar as pessoas e a sua existência. Por isso, quando nós formos ajudarmos alguém, convivermos com alguém que tem depressão, a primeira coisa que nós precisamos elevar da pessoa é justamente a sua autoestima. Precisamos nos preocupar em ver como a pessoa depressiva está se enxergando. Precisamos apresentar um espelho com coisas boas, ressaltar as qualidades, ressaltar aquilo que ela tem de bom. Segunda coisa, precisamos recuperar a confiança da pessoa nas suas próprias habilidades. Todos somos pessoas limitadas, com limites e com qualidades. Porém, aquele que é depressivo, ele se apega apenas nos seus limites, nos seus defeitos. O nosso papel é ressaltar as qualidades. Quem se apega à depressão, esse fica vivendo de ressentimentos. Nós não podemos cair no erro de ficar remoendo o passado. Para isso, existe a graça do perdão. Perdoar as atitudes antigas de outros ou a nossa própria atitude para contra a pessoa, buscando a justiça, buscando melhorar um passo além do outro. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós que somos religiosos, temos um elemento mais a nosso favor, a nossa espiritualidade, a nossa fé. Quem tem fé tem uma missão de acolher o próximo. Por isso, a nossa missão enquanto católicos, enquanto pessoas de fé, é mostrar a ternura que vem de Deus. Essa é a nossa missão. Mostrar essa ternura de um Deus que acolhe, de um Deus que não espera nada em troca, de um Deus que nos ama de graça, de um Deus que quer o bem de todos os seus filhos, de um Deus que não quer ver ninguém triste, mas de um Deus que quer ver todo mundo alegre, bem, todo mundo com ânimo para cumprir as suas necessidades, para trabalhar, para cuidar dos seus filhos, para escolher, para se levantar depois da queda. É o próprio pai que acolhe o filho mesmo depois do erro, sem cobrar nada. E aí eu lembro para vocês a figura lá de Lucas, do filho pródigo, de o pai que dá a sua herança, o filho que vai e gasta tudo e que retorna sem nada, pedindo para que o pai o acolha como escravo, como servo, e o pai o acolhe como filho. Assim, você que nos acompanha, Deus sempre nos acolhe como seus filhos e filhas. Deus nos ama e entregou o seu Filho por cada um de nós. Venceu a morte com a vida, com a ressurreição, e nos garante a vida eterna. Por isso, meu irmão, minha irmã, todas as pessoas que têm depressão precisam ser respeitadas enquanto pessoas. Não precisam ser cobradas, julgadas ou criticadas, mas sim integradas à comunidade. Por isso, uma pessoa que tem depressão, ela precisa ser recuperada na sociedade e precisa ser levada à missa, acompanhada como um ombro amigo nas orações diárias, convidá-la para rezar um terço, convidá-la para fazer coisas simples. Por isso, também essas pessoas precisam de apoio, precisam de um sirineu. Assim como o próprio Cristo, ao carregar a cruz, precisou de alguém que o ajudasse, as pessoas que têm depressão também precisam de um sirineu, que os ajudem a carregar esta cruz. Carregar essa cruz que mostra que todo sofrimento faz parte do sofrimento do Cristo. Todos somos crucificados quando sofremos na cruz do próprio Cristo. E é na cruz do Cristo
que nós alcançamos a vitória, porque a vida vence a morte. Também, quem tem depressão, também é afetado em suas emoções, em sua capacidade de raciocínio e também na percepção do mundo à sua volta. Percebam que quem tem depressão sempre enxerga o lado negativo das coisas. Enxergar a realidade, sim, e enxergar apenas os lados negativos das coisas, não. Precisamos enxergar a realidade como ela é, nas suas alegrias e nas suas tristezas. Não podemos nos limitar a enxergar apenas o lado escuro, o lado negativo, porque senão a gente não vive. A gente realmente perde o sentido da vida. Já aqueles que sofrem com essa doença precisam ser acompanhados por um psicólogo, por um psiquiatra, até mesmo com auxílio de remédios, porque o remédio é o meio pelo qual o Senhor ilumina, pelo qual o Senhor nos ajuda na recuperação da saúde. Por isso, muito mais do que um desequilíbrio químico do cérebro, a depressão é a ausência de sentido para a vida, a depressão é a ausência de esperança. Por isso precisamos resgatar a figura daquele que vence a morte, para que vença também esse momento de depressão. O próprio Cristo é prova de que juntos somos mais, e de que quem quer vencer a depressão pode contar com a ajuda da comunidade, com a ajuda da igreja. E a igreja tem muito a oferecer para recuperar essas pessoas, para recuperar essa vida. A igreja oferece os sacramentos. Os sacramentos são sinais visíveis do amor de Deus por todos. E nada melhor para que quem se sente no fundo do poço encontrar uma mão estendida que possa te levantar, que possa lhe devolver a vida, que possa lhe devolver a alegria de viver uma vida bem vivida. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós somos a luz para essas pessoas. Nós refletimos o amor de Deus. E aí tem 2 sacramentos que eu quero recordar aqui, que ajudam, mas que não curam de maneira mágica nenhum depressivo. Ajudam e muito na recuperação. Aliados a conversas com profissionais da saúde, aliados com os medicamentos tomados na medida certa, de forma certa. Lembro a vocês o sacramento do perdão, o sacramento da reconciliação. Quem está depressivo, e uma das maiores causas da depressão é a culpa. O sacramento da reconciliação, a confissão dos pecados, elimina a culpa, absolve. O padre não está para criticar ou julgar, mas sim para absolver, como o próprio Cristo absolve dos pecados. Por isso o padre diz: eu lhe absolvo de todos os pecados. É o próprio Deus que nos dá essa caridade para desligar na terra e desligar no céu. Livrar da escravidão do pecado e sim devolver a liberdade. Assim, meu irmão, minha irmã, também temos a reconciliação como um alívio para o fardo. Para o fardo este que às vezes é pesado. Alguém que se sente culpado e que precisa se confessar. Por isso, se você conhece alguém que tem depressão, aconselhe para que ela busque um padre para se confessar. Para que partilhe o seu drama de vida, a sua existência. O simples fato de perdoar, o simples fato de partilhar aquilo que nos angustia, já faz um bem incrível para a nossa vida. Também chama atenção para outro sacramento, o sacramento da Eucaristia, do corpo e sangue do Cristo. É esse sacramento que nós celebramos no altar, na simplicidade do pão e vinho, que nós celebramos a nossa fragilidade. E Deus se aproveita da nossa fragilidade para fazer grandes coisas. Nós somos os missionários que levamos a salvação para as pessoas, com o nosso testemunho, com a nossa convivência no dia a dia.
Nós somos o alimento. E o próprio Cristo se dá como alimento para que a gente recupere as nossas forças, recupere a nossa energia na nossa missão, para que a gente possa fazer a vontade de Deus. Assim, quem tem depressão precisa, quanto mais da Eucaristia, melhor. Porque é o pão que nos sustenta, é o pão que nos convida e nos chama, nos impulsiona para a vida nova, para a conversão. E aí a conversão de atitudes, conversão de pensamentos, conversão para uma vida nova. Nós somos aqueles que apoiamos as pessoas, que as convidamos. Ô fulano, vamos participar. Ô fulana, vamos lá na missa hoje. Nós somos essas pessoas que incentivamos o outro para que o outro busque vida. E aí, com esses dois sacramentos, assim como os outros também, o batismo que nos envia em missão, que faz cada um ser útil de maneira muito simples para dar e levar a vida, ou o matrimônio à ordem como sacramentos de serviço, de se preocupar e cuidar do outro, ou a unção dos enfermos, que mostra que a vida não termina na doença, mas sim que a vida vem de Deus e a vida eterna Deus nos dá de graça. Todos vamos para lá. Por isso, o que deve ficar bem claro para nós nesta noite, desse nosso programa Somos Igreja, é que a depressão é uma doença que exige muitos cuidados. Exige o tratamento psicológico, psiquiátrico, exige também o acompanhamento médico e exige também o acompanhamento espiritual daqueles que são religiosos. Todos precisamos de mudanças internas para melhorar de vida, para alcançar o sentido para a vida, o nosso entusiasmo de viver, o quanto é bom viver, o quanto é bom procurar a saúde, o quanto é bom se importar com as pessoas, o quanto é bom sair do nosso comodismo e procurar a figura do próximo. Possamos então rezar por esses nossos irmãos que sofrem deste mal, que é considerado o mal do século, a depressão. Por isso eu convido você que nos acompanha agora, para que nós rezemos por eles e peçamos a bênção de Deus sobre esses nossos irmãos. Deus Pai de amor e bondade, possa atender as nossas preces e possa abençoar esses nossos irmãos que sofrem deste mal de depressão, para que com a Tua graça, com a Eucaristia, com o sacramento da reconciliação, possam retomar as suas atividades, possam retomar o sentido da vida que é tão bela. Você agora então lembre de alguém que você conhece e vamos interceder por ele, vamos pedir a bênção de Deus por ele. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de todos os santos e santas de Deus, desça sobre todos esses nossos irmãos e irmãs a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos uma boa noite. Muito obrigado por nos acompanhar.